Existem profetas nos dias de hoje, em pleno século XXI? Será que ainda existem profetas tais qual existiram na Bíblia? Antes de responder a esta pergunta, devemos primeiramente saber o que é um profeta, qual é a função dele. O profeta é a pessoa que tem a função de transmitir a mensagem de Deus para os homens. Sempre que o ser humano dá o recado de Deus para as pessoas, ele exerce a função de profeta. Os profetas do Antigo Testamento profetizavam a uma nação específica, seja a nação de Israel, Judá, Egito, Tiro, Nínive, Etiópia e etc. E eles também faziam as profecias à humanidade. Eles eram incumbidos de levar o recado de Deus para as pessoas. É por isso que eram denominados de profetas. E no Novo Testamento, nós temos pessoas como Barnabé, Simeão, João Batista, Ágabo, que são claramente profetas. Agora, nos dias de hoje, em pleno século XXI, existem estes profetas? A resposta é sim. Existe, em pleno século XXI, pessoas que são profetas. E os próprios textos do Novo Testamento comprovam que existem profetas nos dias de hoje. No livro de 1 Coríntios 14, versículo 32, está escrito: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. E também está escrito em 1 Coríntios 12, 28: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. E há mais comprovações no Novo Testamento de que existem profetas nos dias de hoje. Está escrito: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Em uma carta a seu discípulo Tito, Paulo fala sobre essa questão. Está escrito: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Tito capítulo 1, versículo 12. Além de existir profetas nos dias de hoje, como eu já disse no livro de Atos que existem profetas, temos um claro exemplo da ação do profeta Ágabo no livro de Atos. Está escrito: e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Então vemos aqui que vários profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Atos capítulo 11, versículos 27 e 28. E o livro de Atos declara alguns nomes destes profetas. Está escrito: e na igreja que estavam em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Atos 13, versículo 1. E além destes, o texto de Atos aponta Judas e Silas, que eram também profetas. Está escrito: depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Atos 15, versículo 32. Então, existem profetas nos dias de hoje, em pleno século XXI. É claro que, se há os profetas, existem também os falsos profetas. E eles, infelizmente, estão aí pregando suas heresias. Mas não nos esqueçamos
que o dom de profecia não é falar os charamanais, os indecantas nébias, churiandas labaia, que são ditos na religião evangélica. Isso não é função profética. Isso não tem nada a ver com o que é ensinado na Bíblia. Profetizar é transmitir o recado de Deus para os homens. A função de um profeta é transmitir as ordens de Deus para a família, para o clã, para a igreja. Profetizar é dizer às pessoas as mensagens escritas por Cristo. E suas mensagens estão escritas no Novo Testamento. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal, dê o seu like. Deixe também seu comentário.